Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos dar continuidade na apostila, página 66, aula 33, falando um pouquinho dos números racionais, irracionais e os números reais, certo? O título da aula que ele impõe aí foi o título O Número Raiz de 2. Mas o que esse número tem de importante, assim, né, para ser o título de uma aula, por exemplo? Gente, o número raiz de 2, ele está no conjunto dos números irracionais. O que é um número irracional? É o número que é infinito e ele não tem período, ele não é periódico. Ah, professor, então todo número irracional é infinito? Sim, ele é infinito, e o detalhe que ele tem é que ele não é periódico, certo? Vamos supor, eu fazendo um número aleatório. 1,4756897,8, ou seja, aí coloco reticências aqui, certo? Esse número aí, ele é infinito. Os 3 pontinhos lá. Aqui eu tenho 4, o 7, o 5, o 6, o 8, o 9, o 7 aqui, depois do 7 aqui quem veio? O 5, depois do 7 aqui veio o 8. Então isso daí, ele indica que o número é irracional. Então todo número irracional, primeiramente, deve ser infinito. Outra coisa, ele não tem período. Se ele tiver um período, ele é racional. Por exemplo, 0,333333. Aí coloca reticência, isso significa que é infinito. Ah, professor, ele é infinito. Porém, ele não tem período, porque ele tem período, né? É o 3 que está repetindo. Então, todas as vezes que você sabe que o número está repetindo, significa que ele é racional. Tudo bem? Então, racional. Mas, e um outro detalhe também, pessoal, é que eu não consigo representar por uma fração de 2 números racionais. Um número irracional. Então, os números irracionais, na verdade, são os números que estão em raiz que eu não conheço o valor. Vamos supor, raiz quadrada de 1. Eu sei que é 1, então ele é racional. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então eu não sei o último valor, né? É aproximado da dízima. Raiz de 3, também não conheço o valor da raiz de 3. É irracional. Raiz quadrada do 4. É o 2, certo? Aí raiz de 5, irracional. Raiz de 6, aí quando chegar na raiz de 9, é racional. Por quê? Porque a raiz de 9 vale 3. Tudo bem? Então, gente, os números racionais, ele é representado pela letra Q, e os números irracionais, lembrando que os números reais é representado por R. Então, os irracionais é você tirar dos reais os racionais. Então, é os reais menos os racionais. Tudo bem? Que nem aqui, no exercício 1, ele está pedindo assinale verdadeiro ou falso. Pessoal, todas as vezes que tiver em raiz, e for um número positivo aqui, se não tem uma raiz inteira, a raiz quadrada de 3 não é inteira. Significa que se você não conhece a raiz de 3, você conhece um valor aproximado. Se você pegar a calculadora e digitar, vai aparecer aproximadamente 1,7. Certo? 1,7, só que é aproximado. Vai aparecer vários números. Na calculadora é impossível aparecer todos os valores da raiz de 3, porque ele é infinito. Então ele fala assim, a raiz de 3 pertence aos irracionais? Verdadeiro. Certo? Raiz quadrada de 9 pertence aos irracionais? Nesse caso vai ser falso. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Então 3... ele não pertence aos irracionais. Ele não é infinito, né, o número 3. E também o valor da raiz, que nem, por exemplo, na C, raiz de 5. Raiz de 5 você conhece um valor aproximado. Pessoal, se você pegar a calculadora, pode até pegar e fazer e verificar, você vai achar o valor que é aproximado, não esqueça. Tudo bem? Então entendemos aí o que é número racional e o que é número irracional. Lembrando que todo número natural é inteiro, certo? Todo número inteiro
também é racional. Só que aí eu não posso falar que todo racional é irracional, porque os dois, né, nós estamos vendo que são distintos. O irracional é infinito e não periódico. O racional ele pode ser finito, pode ser infinito, só que quando ele for infinito, ele deve ser periódico, tudo bem? Periódico que eu falo, pessoal, vamos supor, ó, um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui do lado, de racional, que vem ali, ó, 1,475, que são os três números. Aí 475, repetindo, ó, colocando aqui os três pontos, vai ficar repetindo 475, 475, 475 infinitamente. Isso significa que o número ele é racional, porque você conhece o período, tudo bem? O exercício 2, ó, que eu falei para vocês que na próxima aula precisaríamos do compasso. Ele fala assim no enunciado: localizar na reta dos reais os números raiz de 2, raiz de 3, raiz quadrada do 4 e raiz quadrada do 5. Desses quatro números que foi dado, gente, ó, o raiz de 2 ele é irracional, raiz de 3 irracional, raiz quadrada de 4, raiz quadrada do 5, certo? O raiz de 4 e o raiz de 5 aí eu não respondi porque está de acordo com o que eu acabei de explicar, então vocês vão fazer. Mas vamos lá. Ele quer que localize na reta. Como que você vai localizar numa reta um número que é infinito, né, e não periódico? No resumo da aula, ele coloca o teorema de Pitágoras. A hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 1 vale raiz de 2. Então, o que ele está dizendo? É o que nós fizemos na aula anterior. Triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, o cateto que vale 1, o cateto que vale 1, certo? Fazendo por teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então, a ao quadrado igual a 2, a igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, gente, ó, essa distância aqui, ó, com o compasso, eu tenho essa medida exatamente a raiz de 2. Então, vocês vão fazer o quê? Com régua, uma medida 1 unitária para os catetos, a medida da hipotenusa sempre vai valer raiz de 2. Certo? Depois que você fez isso, ó, você sabe que esse valor é raiz de 2. Aí aqui eu coloquei uma reta. Aí você pode colocar a reta. A distância aqui vale de 0 a 1, aí de 1 a 2, de 2 a 3. Aí vocês façam na apostila aí o tanto que vocês quiserem, certo? Então eu sei que aqui vale de 0 a 1. Aí eu fiz o mesmo procedimento desse triângulo. Ó. Eu fiz uma unidade aqui acima, então eu construí esse triângulo retângulo aqui. Eu sei, ó, que aqui o cateto vale 1 e o cateto vale 1. Então a medida aqui dessa hipotenusa vale quanto? Raiz de 2. Aí o que eu vou fazer? Para achar esse valor, ó, abertura do compasso até raiz de 2, eu vou prolongar até a reta. Ó. Prolongando até a reta, essa medida vale raiz de 2. Tudo bem? Entenderam? Então vocês vão fazer dessa forma. Aí na B ele pede para... No 2, né, ele pede para calcular a raiz de 3. É uma continuidade. Um vai ser uma continuidade do outro quando vocês forem fazendo. Estão vendo essa distância aqui, ó, de 0 até raiz de 2? Eu repeti essa distância aqui de 0 a raiz de 2. Por quê? Porque se eu fizer o teorema de Pitágoras, agora eu representei por m. Lembrando que a hipotenusa é uma incógnita, você pode representar pela letra que convém. Eu quis utilizar o m. Então eu sei aqui nesse triângulo retângulo que m ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora esse cateto, ao invés de valer 1, está valendo raiz de 2. Então 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. 1 mais 2, 3. Então m ao quadrado o m é raiz de 3. Tudo bem? Como foi feito nesse outro. Aí se m vale raiz de 3, a abertura do compasso do 0 até o valor aqui da hipotenusa, prolonga o compasso e vai achar a raiz de 3. Aí uma dica para fazer do raiz quadrada do 4 e do raiz quadrada de 5. Raiz quadrada do 4, pessoal, não precisa perder tempo. Por quê? Porque você vai achar o valor, raiz quadrada do 4 vale quanto? 2. Certo? Então, você não precisa. Raiz quadrada do 4 vale 2, então, do 0, aí você tem 1, coloca o 2, está feito o exercício. Raiz quadrada do 5. Aí você vai pegar a hipotenusa que foi da raiz quadrada do 4, né? E dar continuidade.
Certo, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Vamos nos esforçando aí, né, para dar continuidade na apostila. E qualquer dúvida vocês podem colocar. Lembrando, gente, que eu coloquei aquele recado lá para todos, porque tá para ficar olhando lá no ClassApp, atividade por atividade, tem alguns alunos que estavam colocando algumas partes que a foto não estava saindo legal, não estava dando para enxergar o valor. Eu tive muito trabalho para olhar aquelas atividades que vocês mandaram lá, pelo fato, porque se eu, vamos supor, o aluno deixou lá a atividade e tá errado, vai, o exercício 3A da página tal. Para fazer a correção de todos, gente, eu prefiro fazer dessa forma, então, do que ficar pedindo para fazendo de qualquer forma lá, que teve alguns que eu olhei, infelizmente, estavam meio relaxados. Mas dessa forma eu espero que esteja ajudando mais, né? Com as aulas, explicando do que indicar aula, videoaula, porque os exercícios da videoaula não são os mesmos, né, que vocês têm na apostila. Então dessa forma aqui, eu acho que vai dar certo. E se tiver alguma dúvida é só chamar. Tudo bem? Até amanhã, gente.